Item número SCP-067. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Quando não estiver em uso ou em estudo, SCP-067 deve ser armazenado em uma caixa de madeira forrada de feltro. O bico deve ser rolhado e toda a arte e escrita feita por ele deve ser submetida ao comando da SCP Research para análise e experimentação. Descrição: SCP-067 é uma caneta tinteiro feita por uma empresa de suprimentos alemã chamada Pelican, em algum momento entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. É de cor verde pálido, com uma única linha vermelha descendo ao longo da lateral. A casca é de carvalho e a ponta extremamente afiada, capaz de perfurar a pele humana se pressionada, mesmo que levemente. Embora aparentemente não tenha um reservatório, a ponta nunca parece ficar sem tinta fresca. Além disso, a caneta escreve com uma tinta Iron Gall, que é adequada para artistas, mas normalmente corroeria canetas tinteiro típicas rapidamente. A pesquisa supôs que qualquer indivíduo segurando o SCP perde toda a autonomia da mão e do braço. A sensibilidade está intacta, mas o braço abaixo do cotovelo é controlado por uma força desconhecida, teoricamente centralizadas em SCP-067. Um efeito é que a mão controlada começará a usar a caneta para escrever uma biografia detalhada do indivíduo que a segura. A biografia incluirá informações como o nome da pessoa, idade, data de nascimento, ficha criminal, medos, etc. Outras vezes, a caneta escreve ocorrências que aconteceu durante a vida da pessoa. Por exemplo, quando a cobaia de teste 1204-M utilizou o SCP, ele começou a escrever um registro detalhado de um acidente com um veículo motorizado no ano anterior. Mais tarde, o sujeito admitiu que não se lembrava de muitos detalhes escritos no relato, ou seja, o sujeito havia esquecido muitos elementos presentes, incluindo o número da placa do carro, a cor do outro veículo e assim por diante. O sujeito afirmou que sua memória do evento estava muito fresca depois de ler o registro, que em sua mente, durante a transcrição, ele sentiu o gosto de sangue na boca. Sujeitos segurando o SCP também são conhecidos por criar trabalhos de arte difíceis, apesar do sujeito carecer de qualquer treinamento formal em arte ou tendências anteriores para o desenho. Uma jovem sem experiência artística anterior foi capaz de desenhar uma criatura alada. Quando os sujeitos são solicitados a explicar o que acontece quando eles seguram o SCP, a resposta típica é que o sujeito abandona livremente o controle para que o SCP possa concluir seu trabalho sem impedimentos. Apesar de serem instruídos a não desenhar ou escrever, os sujeitos descrevem sentimentos de empatia, admiração e cooperação com o SCP-067, que os coage a fazer uma vontade que não é deles. Resposta citada: 01. Eu realmente não sei explicar. Apenas aconteceu. Quando eu peguei a caneta, parecia que a minha mão não era mais minha. Eu sabia que eu poderia movê-la se eu quisesse, mas eu optei por não fazer isso, porque eu adorei o desenho que ele estava desenhando. Era como se a minha mão tivesse vida. De repente, minha mão parou e eu percebi que eu tinha controle total sobre ela novamente. Eu olhei para o desenho e vi como ele era bonito. Acho que a caneta decidiu que estava feito e terminou. Testes e experimentos. Um teste foi realizado para ver como a caneta afetava outras criaturas além dos humanos. Experimento 001. O sujeito de teste, um macaco macho de 2 anos e 4 meses que já havia aprendido a usar canetas e marcadores, foi colocado em uma sala de vigilância psicológica padrão, com coloração de uma parede neutra, espelhos de observação unilaterais, com o SCP-067 em uma mesa de trabalho e um bloco de papel. O sujeito pegou o SCP com o pé esquerdo, pegou-o na mão direita e experimentou. O sujeito então colocou a caneta sobre o papel e o cheirou. Após 30 segundos, pegou ele novamente e começou a batê-lo repetidamente na mesa. Também começou a batê-lo em seu próprio corpo. Bateu com força crescente, até que tinta espirrou em seu pelo. O sujeito então colocou o SCP no chão. A análise mecânica subsequente não revelou nenhum dano na caneta. Nesse ponto, o sujeito arrancou uma página do bloco de papel e começou a esfregá-la na tinta em seu pelo. Isso continuou por 3 minutos. Após os quais, o sujeito agarrou uma página entre os dentes e saltou da mesa de trabalho para a borda do espelho de observação,
com tanta força que a mesa foi derrubada. O sujeito começou a borrar a tinta do papel no espelho de observação, enquanto fazia vocalizações repetidas. A análise subsequente revelou que 50% das vocalizações eram subsequentes com as vocalizações de angústia típicas da espécie do macaco, e 50% eram desconhecidas. Após 6 minutos borrando a tinta no espelho de observação, o sujeito começou a rasgar a página com seus dentes e garras, mas a deixou cair antes de destruir mais de 20% do papel. O sujeito então desabou no chão, respirando rapidamente e repetindo as vocalizações atípicas e desconhecidas. O tratador do sujeito revela que, uma vez removido da sala de vigilância psicológica, o humor do sujeito melhorou rapidamente. Ele foi observado de perto por 2 meses após o experimento, mas não repetiu as vocalizações atípicas. A folha de papel foi arquivada.